Bom dia, irmãos. Nós usamos óculos, né? Não dá para esquecer. Então fica forçando a vista. Irmãos, então, essa manhã, teremos o culto para amanhã, né? Acordar mais cedo. Mas graças a Deus, estamos aqui reunidos hoje para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Peço que os irmãos já abram as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Daremos seguimento então à exposição na carta de Timóteo. Passamos por um assunto bem tranquilo na última vez, falando a respeito do todo. Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. E hoje, o capítulo 2 de Timóteo, como a gente comentou anteriormente, ele é um pouco delicado. Os assuntos aqui tratados nós precisamos tratar com cautela. Então, devido a essa cautela, hoje nós iremos abordar o versículo 8, 9 e 10. Nós vamos dividir aí a segunda epígrafe do capítulo em duas partes. Deixaremos para tratar a respeito mais especificamente. Hoje vamos tocar um pouco no assunto a respeito das mulheres, né? Do portar delas do culto, do vestir-se. E numa próxima mensagem, então, se Deus nos permitir, estaremos falando especificamente ali do versículo 11 até o versículo de número 15. Segundo 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8, 9 e 10, nos diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e poderoso Rei, nós te damos graças, Pai, por estarmos aqui esta manhã. Abençoa-nos neste momento, no momento da exposição da Tua Palavra. Pai, dê-nos sabedoria para compreender a tua verdade para as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, que sejamos edificados pela pregação hoje e que a Tua Palavra e o Senhor Jesus Cristo cresçam, Senhor, entre nós e eu diminua, Senhor. Abençoe-nos neste momento. Nós oramos em nome dEle, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós temos uma divisão básica hoje pela manhã. O título da pregação é Orientações para Homens e Mulheres. Então, como nós vemos no versículo 8, Paulo vai se dirigir aos homens, e o versículo 9 e 10 ele começa a ter uma sessão dirigido às mulheres. Quando nós vemos aqui o versículo 8, 9 e 10, a primeira coisa que nos chama a atenção quando nós estamos caminhando na carta de Timóteo é que aqui agora Paulo começa a direcionar as suas instruções, as suas exortações a Timóteo. Ele então direciona a um grupo dentro da igreja. Então nós temos aqui Paulo falando aos homens dentro da igreja, depois ele vai falar às mulheres, no capítulo 5 ele vai falar às viúvas e aos viúvos, ele vai falar também aos rapazes e moças. Então ele vai começar, a partir de agora, na carta de 1 Timóteo, ele vai começar a especificar as suas orientações. E o que isso nos chama a atenção? E no capítulo 6, ele vai falar dos escravos e seus patrões, dos ricos e dos pobres. Ele vai especificar as aplicações do Evangelho na vida cristã, de diferentes grupos que compunham a igreja. Isso nos chama a atenção por quê? Porque nem todos, meus irmãos, que estão sentados aqui têm a mesma posição social, têm o mesmo gênero. Nós temos homens e mulheres aqui sentados hoje. Nós temos pessoas ricas, pessoas pobres. Nós temos pessoas que trabalham com TI, nós temos pessoas que trabalham com aviação. Então nós temos engenheiros, nós temos muitas pessoas aqui de diferentes classes, de diferentes posições, de diferentes contextos. O que isso nos traz à mente? O que Paulo está tentando fazer quando ele começa a especificar? Que a igreja precisa cuidar dos diferentes grupos dentro dela. Nós não podemos abandonar, por exemplo, os idosos. Nós não podemos abandonar as viúvas. Digamos que a nossa igreja, e é mesmo, nós somos a maioria jovens. Nós não podemos exclusivamente começar estudos, pregações,
voltados apenas para os jovens, nós temos anciãos entre nós. Então nós precisamos e devemos ter sabedoria para lidar com os diversos grupos de pessoas que nós temos dentro da igreja. É isso então que Paulo aí começa a exortar Timóteo. Olha, os homens devem se portar assim, as mulheres assim, os jovens assim, as moças dessa forma, os viúvos dessa outra forma, os ricos assim. Então nós vamos ver isso mais para frente, mas é aqui no versículo 8 do capítulo 2 que ele começa. Só vou tomar água para você. Bom, mesmo não sendo salvos então pelo mesmo Senhor, mesma fé, participando do mesmo Espírito, o Espírito Santo, ainda assim é necessário enfatizar determinados ensinos e aplicações aos diferentes grupos da igreja, pois é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Mesmo sendo, como eu falei, o mesmo Evangelho, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ainda assim nós temos faixas etárias diferentes, nós temos classes financeiras, como eu comentei, e a igreja precisa prestar essa atenção. Ao longo da história, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que isso foi visto pelos irmãos ao longo da história, os grandes pastores também, e eles então, os irmãos acho que vão conhecer a escola bíblica dominical. É um bom exemplo disso. Quando nós temos uma escola bíblica dominical, geralmente, as igrejas históricas, tradicionais, elas têm algumas divisões. Essas divisões se dão de forma básica por idade. Algumas igrejas dividem em crianças, jovens e adultos, outras dividem em crianças, jovens, homens e mulheres, outras dividem em crianças, jovens, adultos e uma classe para a membresia, para a nova membresia. Algumas igrejas históricas também têm algumas classes mais direcionadas, por exemplo, um panorama do Novo Testamento, cartas paulinas. Então, dependendo do contexto, se faz necessário, se monta então um grupo de estudos mais direcionado, para um nicho, para um grupo de pessoas específico dentro da igreja. Então, a escola bíblica dominical é um bom exemplo do entendimento que aqui Paulo começa a trabalhar com Timóteo. Mas vamos voltar aqui para o versículo 8, que diz: quero, pois. Esse pois então liga o versículo 8 a tudo que Paulo disse antes. Na atualizada ele vai dizer portanto. Quero, portanto, O que Paulo disse antes? Vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E aqui a gente para. Quando nós fizemos a exposição dessa passagem, nós vimos que os judeus, eles eram, vamos dizer assim, eles rejeitavam o governo romano sobre eles. Eles não aceitavam se subjugar. Não é à toa que qualquer desentendimento haveria uma revolução. Então, quando Paulo pede para a igreja, naquela época, que era composta uma boa parte dela, por judeus convertidos, não sei se os irmãos lembram, mas qual era o estilo de pregação de Paulo? Quando ele chegava numa cidade, ele ia na sinagoga, pregava, haviam judeus que se convertiam, depois então ele pregava aos gentios. O que isso nos dá a entender? Que a igreja, no primeiro século, ela tinha muitos judeus convertidos. E quando Paulo pede, então, para que os homens, para que as pessoas da igreja orem pela casa de César, isso poderia aflorar dentro deles uma ira. Como assim? Como assim orar pelo imperador? Como assim orar pelo governador e pelos juízes e os magistrados? Eles estão aqui nos oprimindo, colocando impostos altíssimos sobre nós. Como assim orar por eles? E as pessoas poderiam, então, os irmãos da igreja poderiam se irar muito contra essa ordenança de Paulo. Então, o que ele vai dizer no versículo 8? Com base no que ele falou antes, que eu quero que todos os homens orem sem ira nem contenda. Então veja que o versículo 8 ele está ligado e ele vai resumir o que Paulo falou antes. Vocês têm que orar pelas autoridades, sim, mas lembre-se, orar sem ira nem contenda. Quero, pois, ou portanto, que os homens orem sem ira e sem contenda. Versículo 8 ainda, levantando mãos
E aqui vamos fazer uma pausa. Não sei se os irmãos conhecem, mas literalmente os judeus, eles oravam com as mãos erguidas aos céus, assim. Eles oravam em pé, assim, com as mãos erguidas. Hoje não é muito comum, principalmente no nosso meio batista, dependendo das igrejas batistas, a gente ter mãos erguidas, né? Talvez assim, ou alguns irmãos fazendo assim nos cânticos, né? Mas qual é a forma então correta de orar? Né? Se Paulo está dizendo aqui, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Será que literalmente a gente tem que começar, a partir da mensagem de hoje, começar a orar assim? Então vamos dar uma olhada, vamos abrir rapidamente lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40, deixem marcar Timóteo. Timóteo é o nosso texto base essa manhã. Quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40, aos irmãos que conhecem o Cântico de Moisés. Versículo 40, no capítulo 32 de Deuteronômio, diz assim: porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Salmos 63, 4. Vai dar uma caminhada aí para procurar as bases, né? Para a gente conseguir fazer as afirmações, considerando, né, toda a Escritura, não apenas um texto isolado. Salmos 63, versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. E aqui então nós temos duas referências no Antigo Testamento de mãos erguidas. Então, meus irmãos, é assim que o judeu orava com mãos erguidas. Porém, Paulo ele vai dizer com mãos, levantando mãos santas. O que as mãos, elas têm, vamos dizer assim, a palavra mãos na Escritura, ela tem mais um significado. Assim como a morte. A morte tem um significado espiritual, morte espiritual e morte física. Então, mãos na Escritura, quando o apóstolo ou o Senhor Jesus usou, a gente precisa cuidar qual é o contexto, porque mãos muitas vezes quer dizer as ações da pessoa. Então, levantando mãos santas. Então, o que seria isso que Paulo está querendo dizer aqui? Pode levantar a mão? Não tem problema. Como nós vimos ali, o judeu orava assim: quer levantar a mão na oração? Sem problema nenhum. Quer orar de braço cruzado? Não tem problema. A questão é, as tuas ações, os teus feitos devem ser santos. E aí sim, Deus vai ouvir a tua oração. Vamos abrir ali em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, meus irmãos, qual é o formato correto de orar? É em pé? É deitado? É ajoelhado? Nós temos evidência de que Daniel orou ajoelhado. Então não há um formato também correto. Aqui quando a gente está falando de levantando mãos santas, não é para estar de joelho com as mãos erguidas. Nós temos a liberdade de orar a Deus como nós bem entendermos, vamos dizer assim, tá? Respeitando o limite, claro, mas nós precisamos entender, às vezes nós julgamos algumas denominações por erguerem as suas mãos, inclusive durante os hinos, A gente acaba às vezes criticando alguns irmãos em Cristo por fazerem isso, e quando nós temos evidências bíblicas de que os judeus fazem também, e que não há nenhuma proibição quanto a isso. Claro, nós aqui, no nosso contexto, temos o costume de não erguer as mãos. Não tem problema também, ninguém está em pecado por não estar erguendo as mãos durante a oração ou em hinos. Quer se ajoelhar? Não tem problema. Nós vemos Daniel orando ajoelhado. Vamos abrir ali em Mateus capítulo 6,
Os irmãos conhecem muito bem esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5, nos diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que está sendo condenado aqui pelo Senhor? Está sendo condenado o fato de orar em pé ou nas esquinas? Não. Está sendo condenado o objetivo pelo qual eles oram nesse formato, que é para serem vistos pelos homens. É a arrogância do coração daquele que quer aparecer com a sua oração que é condenado, e não a forma com que ela está sendo, com que ele está proferindo a sua oração a Deus. Então, quero orar deitado, cuidado para não orar de noite deitado, senão vai dormir, né? Mas não tem problema. Quer orar de joelhos? Não tem problema. Orar em pé? Não tem problema. Orar sentado, que é o que comumente fazemos no culto de quarta-feira, a oração não vai ser mais ou menos atendida. Se eu orar de pé, se eu erguer as mãos, se eu dar um mortal para trás, a oração não vai ser mais atendida, meus irmãos, pelo formato com que o nosso corpo esteja. É claro que, quando nós vamos para a Escritura, nós vemos muitas vezes os salmistas também, eles quebrantados por Deus, seja por um pecado, seja por uma ansiedade, seja por uma perseguição, ou seja, por amor a Deus, e eles se ajoelham diante de Deus. Daniel era um que orava 3 vezes ao dia, ajoelhado no seu quarto. Mas não que a oração de joelho, quando o Senhor Jesus, aí a gente pode dar uma olhada nesse momento, em João capítulo 11, versículo 41, ele ressuscita Lázaro, ele ora ao Pai em pé, olhando para os céus, e ele após então orar, ele diz: Lázaro, sai para fora. Então, meus irmãos, não existe um formato. Se nós restringirmos isso na oração, quem está orando está em pé, todos os outros sentados. Não há base bíblica para isso. Então, quando Paulo diz, vamos voltar para Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Primeira coisa que nós devemos ter em mente aqui, que o levantar de mãos não vai fazer diferença na nossa oração, e sim as nossas ações, a nossa vida de santidade, o quanto nós buscamos a Deus. E o fato então é que não há uma posição exata de orar, como ele diz aqui, versículo 8: levantando mãos santas, levantando as mãos, orem em todo lugar. O que significa então, só pegando alguns versículos para nós compormos aqui a questão de mãos santas, vamos abrir lá em Provérbios 15, 29. Provérbios 15, 29. Provérbios 15, 29 diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Viu aqui? Qual é a diferença? Então não importa se está com as mãos erguidas, se está de joelhos, se está deitado. Como eu falei, a gente pode estar contrito às vezes e orar de joelhos, porque parece que quando nós nos dobramos de joelhos, parece que o nosso coração também se dobra diante de Deus, né? Mas não que Deus vai atender mais a oração de quem ajoelha do que alguém que está orando em pé. Porque olha que quem ele ouve a oração dos justos, daqueles que levantam as mãos santas, de santidade diante dele. Vamos para Salmos 34, 15. Não é corrida bíblica, mas é para saber se os irmãos conhecem a Escritura. Salmos 34, 15 diz assim: Salmos 34, versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Veja, aos justos, Deus não ouve um coração em pecado. Salmo 66, 18, aqui do lado, do ladinho aí, Salmo 66, 18. Davi vai dizer: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Davi era crente? Sim. Mas ele está dizendo aqui, se ele continuamente
atender à iniquidade de forma contínua no coração, não lutar contra o pecado, não odiar o pecado, não amar a Deus, o Senhor não lhe ouvirá. Então, meus irmãos, se tivermos um pecado de estimação, se arrependa, busque a Deus e Ele vai te ouvir. Um coração contrito, a Escritura nos diz, Deus não vai deixar de ouvir. Mas não peça nada a Deus, não peça conselho, não peça ajuda, enquanto você ainda está casado com o pecado. Odeie o seu pecado e então busque a Deus, e Ele vai te ouvir. Vamos voltar para o nosso texto em 1 Timóteo. Então, como a gente só resumindo aqui essa parte, podemos levantar as mãos orando, não sem problema, desde que elas sejam santas. Se não forem, a gente pode fazer o que bem entender, pode ajoelhar, pode deitar no banco aí, querer orar, não vai fazer diferença, né? As nossas ações devem ser santas, nós devemos buscar uma vida de santidade diante de Deus, uma vida justa diante de Deus. Vamos conseguir em 100% do tempo? Não, meus irmãos, Deus não, Ele sabe que nós somos pecadores, é por isso que o arrependimento na nossa vida, ele é constante. Nós devemos buscar a face de Deus continuamente, mas não amar o nosso pecado, não tratá-lo como um cachorrinho, não cuidar dele, não, nós devemos odiá-lo. Ele está com a gente, mas nós devemos odiá-lo, nós devemos nos afastar dele. Voltando ali para o versículo 8, então, o final do versículo 8 vai dizer sem ira nem contenda. E aqui eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os irmãos o que é a ira, né? Orar sem ira e sem contenda contra as autoridades e contra os inimigos. Quando Paulo ali no versículo 1 e 2 ele disse para orar por todos os homens. Lembra que a gente falou na pregação anterior que era para orar também pelos inimigos, por aqueles que perseguem, né? Então assim, nós não devemos deixar de exercer a nossa cidadania e criticar o governo. Vamos deixar isso bem claro, as nossas autoridades, tecer críticas, votar, talvez até inclusive se precisar um plebiscito, não sei, mas nós não devemos deixar de exercer a nossa cidadania em relação às autoridades, mas nós devemos sim orar por eles. Tem pessoas que não conseguem orar pelo presidente, que não conseguem orar pelo nosso governador. Agora nós tivemos as eleições, foi eleito prefeito, que alguns irmãos não gostam, outros gostam, mas meus irmãos, nós temos que orar pela pessoa que Deus colocou em autoridade, quer nós gostemos, quer não, e pedir que seja feita a justiça dele, porque tudo está no seu controle. Vamos abrir rapidamente ali em Efésios capítulo 4. Lembrando que Timóteo ele está em Éfeso, né? E Paulo também escreve uma carta aos Efésios. E vejam o que Paulo vai orientar, daí uma carta direcionada à igreja em Éfeso diretamente, sobre a questão da ira e da contenda. Versículo 4, 25, perdão, capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Veja, a ira, meus irmãos, é um problema grave no nosso coração, né? Nós nos iramos muito fácil, e isso eu acredito que eu falo de modo geral. Alguns conseguem ser mais pacientes, mais mansos, mas, meus irmãos, basta às vezes uma fagulha no nosso coração para que a gente diga ao nosso irmão, inclusive, não só a estranhos, raca. E aí o Senhor Jesus disse que matou, né? Então, meus irmãos, a ira é um problema grave. Vamos ali para Tiago, capítulo 1. O que você lembra? Você leu Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 20. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Acho que mais prático que a carta de Tiago a gente não tem, né? Tiago é extremamente prático, né? Então ele diz ali: a ira do homem não opera a justiça. Então o homem deve ser o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Quantas vezes a gente é mais rápido para irar do que para ouvir, né? A gente se ira, ouve uma palavra, quer explodir, quer socar todo mundo, né? E ouvir é difícil ouvir. Mas é o que a Escritura nos diz. Nós devemos lutar. É uma luta contra a nossa carne, contra o Satanás deste mundo. É uma luta. Mas Deus está conosco. Ele nos deu o seu Espírito Santo para resistirmos. Voltamos para Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Não tirem o dedo de Timóteo. Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Aí ele diz ali, eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu sei que a gente está analisando bem esse versículo 8, ele diz que os homens orem. Aqui vamos falar um pouco dos homens agora, né? Aqui Paulo não está dizendo que as mulheres não podem orar, tá? A gente precisa contextualizar o versículo aqui. Alguns teólogos, né, eles acabam pegando o capítulo 2 de Timóteo como base para dizer que a mulher ela não pode falar nada no culto, que ela não pode orar, que ela não pode auxiliar, que ela não pode nada no culto. Então aqui nós temos alguns que pegam esse versículo 8 com o versículo 12, que nós vamos ver na próxima pregação, e eles acabam isolando esse texto de Timóteo de toda a Escritura, e dizem que a mulher inclusive não pode orar, a mulher não pode fazer nada, né? E será que isso é o correto? Então nós, pesquisando alguns teólogos, eles geralmente chegam a 3 conclusões, 3 grupos, né, quanto a essas passagens. O primeiro grupo, ele diz que a mulher esteja em silêncio, não participe de nada, não ore, não pregue, não ensine, não faça nada. 0. A participação da mulher, 0%. O segundo grupo, ele diz que a mulher pode orar, pode pregar, pode ser diaconisa, pode ser presbítera, pode ser pastora. Aí a mulher pode fazer tudo, inclusive estar sob autoridade sobre os homens. Esse outro grupo, então, é o que favorece 100% e aí esquece desses textos. O que nós devemos fazer é o equilíbrio, meus irmãos. É entender a Escritura como ela um todo. Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 11, a gente geralmente olha para 1 Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia. Mas antes ali do texto da ceia, se vocês forem analisar, Paulo vai dizer que a mulher orava na igreja. Que ela orava. E, claro, no capítulo 14 ele vai dizer ali que a mulher, devido às discussões que havia, que a mulher estivesse em silêncio e questionasse o seu marido em casa se ela ficou com alguma dúvida. Então nós temos que equilibrar esse entendimento para o nosso contexto hoje. Não que a Escritura esteja desatualizada, jamais, mas é que o nosso entendimento muitas vezes é falho. E nós precisamos labutar, né? Orar e labutar, orar e labutar em cima das Escrituras para que nós cheguemos ao conhecimento verdadeiro das Escrituras. E qual é a posição equilibrada, meus irmãos? Que a mulher pode sim orar. E ela pode, em seu devido contexto, também ensinar. Paulo vai dizer na mesma carta de Timóteo, nós vamos chegar mais à frente, que as mulheres devem ensinar as mais velhas, as mais novas, as mulheres mais velhas da igreja devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a cuidarem da casa, a criarem seus filhos. Então elas devem ensinar. Então não há nada, não estamos em pecado por não fazer uma reunião de mulheres e pedir, por exemplo, para a Sabrina trazer um estudo. É recém-casada. Não tem um problema pedir para a Michelle trazer um estudo para as mulheres, né? O que Paulo vai trazer aqui é: as mulheres podem sim orar no culto, né? Vamos voltar para o versículo 8, estou dando um spoiler aí da pregação, da próxima pregação, mas é uma posição equilibrada, nós não podemos ser extremistas para um dos dois lados. Ou a mulher nem ora no culto, não pode orar, nem olha para cima, e ainda tem que botar vela, né? Ou a mulher pode ser pastora. Então tem que ter um equilíbrio, né? Nós sabemos que a Escritura, Paulo principalmente vai falar disso em Coríntios, vai falar disso aqui em Timóteo, vai falar em Tito também. Ele vai tratar disso, porque naquela época, e nós vamos ver mais à frente, havia mulheres proeminentes na sociedade que adentraram a igreja, que se converteram, mulheres poderosas. E alguns falsos líderes dentro da igreja favoreciam essas mulheres
para que, com a autoridade dela, vamos dizer assim, eles estivessem dominando a igreja. Isso é o que estava acontecendo em Timóteo, vamos ver mais à frente. Mas então, meus irmãos, aqui no versículo 8, nós precisamos entender que não é apenas aos homens que devem orar. Porque se Paulo estivesse dizendo aqui que apenas homens devem orar, ele então se contradisse com 1 Coríntios capítulo 11. E nós sabemos que a Escritura não se contradiz. Ela precisa ser corretamente considerada. Vamos em frente. Apenas uma breve observação aqui. Se nós absorvermos, né, a posição extremista de um dos dois lados, nós vamos estar ferindo um dos principais princípios hermenêuticos da interpretação da Escritura. O que é a hermenêutica? É a filosofia que estuda a interpretação, né, como interpretar o texto. E qual é a principal regra da hermenêutica bíblica? Nós temos outras hermenêuticas da hermenêutica bíblica. É que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós ouvimos muito falar disso, né? E às vezes a gente esquece. A gente pega um texto difícil, o que esse texto quer dizer? E fica só naquele texto. Às vezes nós esquecemos que a Bíblia tem mais de 60, se nós estamos vendo no livro, tem mais de 65. E nós precisamos entender se aquele assunto já não foi tratado em algum outro canto por alguém que talvez falou de uma forma não tão difícil que a gente venha entender. Né? O próprio Pedro vai dizer que Paulo escreveu textos difíceis que alguns torcem para o seu bel prazer, torcem de forma errada. Então, meus irmãos, sigam esse princípio. Quando vocês estiverem na dúvida sobre o que um texto quer dizer, estou lendo aqui Hebreus. Deus é mais casca grossa. Estou lendo Hebreus aqui, não sei o que quer dizer. Bom, dá uma olhada na referência, não sei se a tua Bíblia tem referências, uma concordância no final talvez. Dá uma pesquisada em outros versículos, em outros capítulos, vê se Paulo não falou, se João não falou, se Tiago não falou sobre aquele assunto, se talvez até o próprio Senhor Jesus, os evangelhos, não tratou sobre aquilo. Dá uma pesquisada para te tentar entender. Não fica somente naquele texto quebrando a cabeça. Não isole o texto da Bíblia. Analise ele dentro das Escrituras. Nós vamos ver como o irmão Josias está expondo o livro de Joel. Pedro, em Atos, vai usar Joel. Então, se eu quero ter um entendimento correto de Joel, eu tenho que saber como que Pedro interpretou o versículo de Joel também. Não posso simplesmente isolar Joel, estou só aqui no versículo de Joel. Não, vamos ver o que Pedro, o apóstolo Pedro, falou sobre Joel. Né? Então, a gente precisa também conhecer as Escrituras. Essa era a observação. Voltando aqui, versículo 8, a parte que diz em todo o lugar. Hoje nós não sentimos tanto, meus irmãos, o peso que é essa declaração aqui de Paulo. Porque hoje a gente ora, né? Está dentro do carro, nós oramos. Está em casa, nós oramos. Está na casa dos irmãos, a gente ora. Vai jantar, a gente ora. Mas, meus irmãos, o contexto em que Paulo fez essa declaração é extremamente importante para nós. Por quê? Contextualizando de novo, muitas pessoas ali da igreja eram judias convertidas. E os judeus, eles tinham somente 2 lugares para orar: o templo e a sinagoga. O templo 3 vezes ao dia, se você morasse em Jerusalém, né? E a sinagoga, então, uma vez ali, se não me engano, era por semana, talvez por dia, não lembro comigo, posso pesquisar melhor depois. Mas então, o judeu, ele tinha essa tradição de orar onde? Podia orar em casa? Não. Tem que orar no templo. Vamos fazer referência ao templo. Tem que orar no templo. Então, quando Paulo faz essa declaração, ele está quebrando com esse entendimento que só se podia orar no templo. Essa questão ela era tão forte no primeiro século, eu até anotei aqui, que em Atos 3, nós vemos Pedro e João indo ao templo na hora 9 orar. Em Atos 3 o Senhor já tinha ascendido. Em Atos 3 o Senhor já tinha ressuscitado e ascendido. Pedro e João já sabiam o que era o objetivo da lei. Eles já tinham andado com o mestre 3 anos. Eles já tinham recebido todas as orientações. E na hora 9, onde que eles estavam indo? Se o véu já tinha sido rasgado, eles estavam indo ao templo orar. Então essas tradições no primeiro século, esses resquícios da lei no primeiro século eram muito fortes.
E uma igreja onde tem muitos judeus convertidos, eles ainda teriam essa vontade de, não, vou lá no dia da lei para orar, vou lá no tempo. Então, meus irmãos, é esse o impacto que Paulo quer causar aqui. Ele está dizendo que não é um lugar, não é esse prédio aqui que ele está dizendo para nós hoje que vai fazer diferença na nossa oração. Não é você estar sentado nesse banco que vai fazer diferença. Ou que a sua oração sentada nesse banco ela é mais eficaz do que a oração que você faz sentada na sua cama em casa. Deus não tem um lugar físico em que Ele exige que o seu povo ore a Ele. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu se rasgou, o Santo dos Santos se abriu, e todos nós temos acesso livre a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que Paulo falou antes. Então nós não temos mais agora um sacerdote que tenha que interceder por nós. O pastor que vai vir, ele não vai interceder por nós diante de Deus, vai pedir um favorzinho porque ele é mais abençoado que nós. Não. Nós, cada um, isso é inclusive uma marca dos batistas, o sacerdócio individual do cristão. Cada um de nós temos acesso livre a Deus. E aqui uma palavra então aos desigrejados, né? Não sei se os irmãos conhecem esse termo, mas existem pessoas que creem no Evangelho, mas que dizem que não necessitam estar congregando, que não necessitam estar frequentando, vamos dizer assim, um prédio, né? Meus irmãos, ninguém aqui está dizendo, né? Eles usam esse argumento de que nós, os que congregam, dizem que aqui a oração é mais atendida. Eles dizem, não, Deus mandou orar em todo lugar, se tem que orar em todo lugar, então eu não preciso ir para a igreja. É esse o argumento deles. Mas então por que nós viemos para a igreja? Porque aqui é o povo de Deus reunido. Nós nos suportamos uns aos outros. Não de suportar e argumentar, mas de auxiliar uns aos outros das dificuldades, de amar uns aos outros, de exercer a santidade, de exercer o cristianismo em comunidade. Porque o céu vai ser assim. O céu vai ser os santos reunidos, adorando a Deus por toda a eternidade. Então, se aqui nós não vivemos assim, quem terá no céu? Nem entra, porque é desigrejado. Então, meus irmãos, esse prédio, é importante nós lembrarmos, ele não representa para nós o que o templo representava para os judeus. Esse prédio ele não é santo, ele não tem um lugar aqui em que é especial a oração. Não, é um prédio que é cômodo para nós. Se nós nos reuníssemos nesse número de pessoas lá em casa, não ia caber todo mundo. Né? Então aqui é cômodo para nós nos reunirmos. Tem bancos, tem um bom espaço, ninguém fica apertado, tem um sistema de áudio que faz com que todos sejam escutados. Mas quando nós vamos para os primeiros séculos, aonde se reuniam as igrejas? Nas casas, em cavernas, em catacumbas, porque o cristianismo era perseguido no primeiro século. Então aonde dava eles se reuniam. Então, graças a Deus que ao longo da história, no século IV, então os cristãos começaram a poder construir, né, os prédios, poder se organizar em comunidades. Mas até o século IV, quando se a igreja dependesse de um prédio, não existia igreja então. Então, meus irmãos, o templo, ele não é, esse prédio, ele não é para nós o que o templo representava para os judeus. Nós somos chamados a orar em todos os lugares. A única diferença da nossa oração ser ouvida diante de Deus ou não, é o que a Escritura e nós lemos, é a nossa vida de santidade, a busca pela justiça de Deus. Isso vai fazer diferença nas nossas orações, porque não adianta nós pedirmos auxílio a Deus se nós negamos a leitura da sua palavra, se nós pedimos sabedoria, mas não lemos a Bíblia. Oramos a Deus, me ajuda lá no meu trabalho, mas aí surge um problema, alguma coisa, na primeira coisa tu nega o Senhor Jesus, primeira oportunidade. Então, meus irmãos, a nossa vida contínua de luta contra o pecado e amor ao Senhor é que vai fazer diferença na nossa oração. Vamos indo então, já se encaminhando aí para a metade, agora versículo 9 e 10. Vou dar uma acelerada aqui, o versículo 8 ele é com bastante conteúdo, né? Mas vamos no versículo 9 e 10 para a gente já se encaminhar para o final. Versículo 9: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto,
que do mesmo modo, ou seja, que ele está esperando que assim como ele disse para os homens orarem com mãos santas, agora ele se dirige às mulheres e diz, ó, e vocês mulheres, do mesmo modo, assim como tem que orar, sem ira, sem contenda, as mulheres precisam se ataviar com trajes honestos. E aqui é a parte mais fácil que tem que tratar, da vestimenta de mulher. Né? Mas, então, vamos focar agora aqui no versículo 9. Paulo vai dizer assim, que as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Essa palavra aqui, meus irmãos, ataviar, tá? Ela é a palavra cosmel, do grego, que quer dizer cosméticos. Então as mulheres conhecem bem cosméticos, essa briga bastante, né? Conhecem bastante cosmético. O que é cosmético? Cosmel é embelezar. Então aqui o se ataviar não é simplesmente a vestimenta, é importante a gente falar isso. É também as maquiagens, o penteado, é o processo de embelezamento da mulher. Tanto que Paulo vai dizer o quê? Não com tranças, que lembra o que? Cabelo, com pérolas, ou com ouro, perdão, ou pérolas. As pérolas são 3 lugares geralmente usados: brincos, colares e pulseiras, e vestidos preciosos. Então Paulo vai falar o quê? Do cabelo, dos adereços e da vestimenta. Então veja que Paulo cobriu tudo, né? Paulo não deixou nada de fora, é para cuidar tudo, não é só a vestimenta. A gente lembra geralmente desse texto falando só sobre saia, né? Sobre o tamanho da saia. Ah, não, a curva é demais, a grande demais, é o que a gente lembra quando a gente fala desse texto. Mas não, Paulo está falando inclusive de usar adereços. E aí, a gente já vai chegar lá, mas é bom entender aqui que Paulo não está proibindo nada. Vejam bem o que o texto está dizendo. Se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia. E aí ele vai dizer, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ou seja, resumindo, o excesso é que é punido. O excesso, o chamar a atenção para si, o exibir o que não se deve, é que é o pecado. E não o uso correto de um batom, né, de um penteado, de uma chapinha. Não é a partir de agora, não, mulher não se cuida mais, vamos tudo ficar bagunçado. Não é isso que Paulo está falando aqui. Né? Lembra dos extremos. E nós devemos seguir o equilíbrio. Paulo era muito equilibrado. E ele diz aqui que é para se trabalhar com traje honesto. Meus irmãos, é importante a gente lembrar do contexto da carta de Éfeso, da carta de Timóteo, que é para Timóteo trabalhar na igreja em Éfeso. Então, quando a gente vai para a igreja em Éfeso, os irmãos lembram, e aqui falando das mulheres específicas que estavam na igreja, que iriam ouvir Timóteo trabalhar com elas esse assunto. Então, é importante a gente entender quem eram as pessoas que iriam ouvir isso. Não faz sentido Paulo dizer aqui, com ouro, se todas as mulheres da igreja não tivessem condições de comprar ouro. Entendeu? Então a gente entende que as igrejas na Ásia Menor e Éfeso, que era a capital daquela província, ela tinha mulheres ricas. E as mulheres ricas faziam o quê? Eu vou exibir para o reino, eu quero mostrar. Eu quero mostrar que eu tenho dinheiro. E como que eu faço isso? Eu faço passando fios de ouro no meu cabelo, encho de pérolas, orelha, pescoço, tudo, para exibir, para mostrar que eu tenho. Então, meus irmãos, dois contextos das mulheres que estavam ouvindo, que iriam ouvir a repreensão de Timóteo, ou o aconselhamento de Timóteo. Dois contextos de mulheres. A primeira é de mulheres ricas. Como eu falei, Éfeso era a capital. E se nós formos olhar lá na carta de Éfeso, e principalmente em Atos, onde Paulo vai pregando, né? Lucas ali registra em Atos com muita sabedoria, e existem 3 registros que eu gostaria de ler para os irmãos. Atos 16. Atos 16, versículo 15. Aqui Paulo ele está pregando em Filipos. Se os irmãos lembram, vai nascer uma igreja ali, e olha na casa de quem que nasce essa igreja, versículo 14. E uma certa mulher, Atos 16, versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa
nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu haja fiel ao Senhor, que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui é um outro contexto, só para a gente entender um pouquinho, que haviam mulheres ricas. Aqui, se os irmãos conhecem a púrpura, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas a púrpura, ela era usada para fazer tecido, para pintar o tecido. O que era a púrpura? A púrpura, ela era tipo vamos dizer assim, uma tintinha de um molusco raro que era encontrado apenas na costa do Mediterrâneo. Então era extremamente caro. O tecido mais caro no mundo, inclusive até hoje, é de púrpura. Então, para vocês verem como Lídia era rica, porque ela vendia isso. É como se nós vendêssemos ouro hoje em dia. Houve um período na história em que a púrpura ela custava o mesmo peso dela em ouro, de tão raro que é. De tão caro que é a púrpura. E Lídia era uma vendedora desse tecido. Para vocês verem o quanto de poder financeiro Lídia tinha. Tanto que ela depois constrange eles a irem para sua casa. E ali então nasce a igreja. Então, meus irmãos, houveram mulheres ricas, mulheres, vamos dizer assim, poderosas ao longo da história da igreja. Haviam. Vamos ver mais dois exemplos. Atos 17, 4, aqui do lado. Aí já é um outro contexto. Aí é Paulo em Tessalônica. Filipos, Tessalônica e depois eu vou dar um último exemplo em Bereia. 3 cidades em que nós vemos mulheres sendo mencionadas com grande posição na sociedade. Atos 17:4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Por que essa inserção de principais aqui? Porque não eram só mulheres, eram mulheres que estavam em evidência na sociedade, eram mulheres importantes na sociedade daquela época, por isso mulheres principais. Atos 17, versículo 12, Paulo em Bereia, veja ali: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Ele cita as mulheres antes dos homens ainda. Mulheres nobres, atualizado, eu acho que vai trazer ali mulheres de alta posição na versão atualizada. Porque haviam, meus irmãos, mulheres naquela época ricas, de alta posição. Então, quando Paulo, vamos voltar para Timóteo, quando Paulo está falando isso aqui para Timóteo, é porque na igreja havia mulheres ricas, havia mulheres riquíssimas. E com isso, Timóteo deveria ter o cuidado de exortar elas: olha, por mais que vocês sejam ricas, não exibam mais do que é necessário. Se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Porque a mulher cristã, o que ela tem que atrair a atenção é para as suas obras. Versículo 10. Para as suas boas obras, e não para o seu corpo, e não para a sua beleza, e não para a sua sensualidade. Ela tem que chamar a sua atenção para as suas boas obras. E o segundo contexto de mulheres que nós encontramos na igreja de Éfeso, meus irmãos, daquela época, eram mulheres que tinham passados imorais. Se os irmãos lembram, Paulo causou um alvoroço quando ele chegou na cidade de Éfeso pregando, a ponto de os vendedores de ídolos quererem matar ele. Lembra? Houve uma conversão, queimaram os livros em praça pública, livros idólatras, e muitas pessoas se converteram na cidade. Tanto que começou a causar problema para aqueles que faziam os ídolos e vendiam. E esses ídolos, como era o culto deles? Aí é que é importante a gente mencionar. A fertilidade da terra e a prosperidade eram muito associadas à relação sexual. Então, muitos deuses gregos, a forma de cultuar os deuses gregos era ter relações sexuais com os sacerdotisas dos seus templos. Então, haviam templos, se os irmãos pesquisarem, que haviam câmaras internas que aqueles que queriam adorar aquele Deus tinham relações sexuais com as sacerdotisas. Então, haviam mulheres com esse passado, que se converteram desse mau caminho, e agora estão na igreja. Porém, a gente sabe que não é a conversão que nos muda 100% e de um dia para o outro a gente está santo e não faz nada de errado. Existe um processo de santificação na vida do crente, que é diário, que é uma luta que começa na conversão, quando Deus muda o nosso íntimo, e a partir dali a gente começa a lutar. Tira isso que eu fazia antes, não faço mais. Eu via isso antes, não via, não vou ver mais. Eu ouvia isso, agora eu não vou ouvir mais.
Então, e às vezes volta na gente ainda, né? Aquelas coisas de querer fazer algumas coisas do passado. Por quê? Porque é o nosso pecado. E Paulo, então, quando ele está direcionando Timóteo a trabalhar com as mulheres, ele tem esses dois contextos de mulheres em mente. Mulheres com passados complicados com a sua sensualidade. E mulheres ricas que queriam exibir, queriam se mostrar. E Paulo, então, vai dizer exatamente isso. Que não devem se mostrar. Que devem ter cuidado no se vestir, que devem ter um cuidado no pentear o cabelo, que devem ter um cuidado ao usar adereços que chamem a atenção do seu corpo, e que elas se mostrem pelas suas boas obras e não pela sua sensualidade ou beleza. Aqui então, para nós concluirmos e chegarmos às aplicações, o que são essas boas obras? Porque a gente fala, né, boas obras, a mulher tem que fazer boa obra. Isso é muito subjetivo, né? E a Escritura, eu gosto muito de Tiago, porque Tiago é muito prático. Tem que fazer assim, assim, assim. Tem que fazer aquilo e aquilo lá. E às vezes a gente lê alguns textos e parece que a gente não... tem que fazer boa obra, show. Boa obra é o quê? Uma caridade, né? Receber um irmão lá em casa, né? Trocar uma conversa, talvez dar uma esmola na sinaleira, né? Viver uma vida de santidade, lutando contra o pecado. Mas quando a gente vai para a Escritura, eu vou dar só um exemplo, os irmãos podem pesquisar mais. Mas Paulo, aqui em Timóteo mesmo, ele vai dizer o que é boa obra. Veja ali no capítulo 5, versículo 10. Ele vai dar um exemplo, ele vai ainda dizer boa obra de novo, mas ele vai dar alguns exemplos do que é considerado boa obra. Claro, aqui ele está falando, meus irmãos, vou contextualizar um pouquinho. Ali ele está falando, eu só quero pegar o contexto de boas obras ali, tá? Porque ele está se direcionando para a validação pela qual as viúvas iriam passar para receber o sustento da igreja ou não. E aí a viúva ela tinha que ter cumprido boas obras, ela tinha que ter feito boas obras. Porque é esperado da mulher que ela seja vista, que ela seja considerada pelas suas boas obras. Versículo 10 lá. Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Então, alguns exemplos práticos para nós. O que é boa obra? Aqui temos exemplos práticos. Tem mais alguns outros textos que vão falar, né? Os frutos do Espírito também são considerados. Então, a gente pode ver em outros lugares o que é boa obra. Mas, apenas para a gente ter uma orientação prática. 4 conclusões, então, para a gente encerrar o sermão essa manhã. Primeira conclusão que nós tiramos desses 3 versículos, meus irmãos. Orar sem ira nem contenda. Não olhe com raiva pelas autoridades, mesmo que sejam corruptas. Peça a Deus que exerça a sua justiça, que é santa. Sim, se manifeste, exerça seu direito como cidadão, e quando for orar, ore para que Deus tenha misericórdia da alma dos nossos governantes e das suas ações. Segunda aplicação. Deus ouve mãos santas. Se você ama o pecado, seja ele qual for, e aí você conhece o seu coração, Davi vai dizer que o nosso pecado está continuamente diante de nós. Se arrependa. Deus ele se agrada de um coração contrito. Salmos 51:17, Davi vai dizer: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17, se os irmãos quiserem marcar. Um coração quebrantado Deus jamais vai desamparar. Mas não vá a Ele em oração se você ama os seus pecados. Terceira aplicação. Não há uma posição ou lugar específico ou mais abençoado ou menos abençoado para nós orarmos. Não seremos melhores ouvidos, vamos dizer assim, por Deus plantando uma bananeira. Não vamos ser melhores ouvidos por Deus se a gente estiver fazendo isso. Ou se a gente subir no monte, né? A gente ouve muito, vamos orar no monte, vamos orar no monte. Qual é a diferença de orar no monte e orar embaixo do monte? A Escritura diz que não tem diferença nenhuma, Deus vai ouvir igual. O que importa é a vida de santidade. Se formos até Jerusalém, né, algumas caravanas vão para lá normalmente, né, como se em Jerusalém fosse um local, tivesse um local especial, né, para a gente orar lá, chegar em Jerusalém e orar. Deus vai ouvir a nossa oração lá. Não vai adiantar nada a gente chegar em Jerusalém, é um lugar muito bonito, temos que conhecer, é importante.
né, tem o seu marco histórico, mas a nossa oração não quer dizer se ela vai ser melhor ouvida aqui de Canoas ou de Jerusalém. O que vai dizer se vai ser ouvida ou não é a nossa vida de santidade diante de Deus, da nossa luta contra o pecado e do nosso amor a Ele. E quarta aplicação e última, para nós encerrarmos, o uso equilibrado e bíblico do embelezamento. Então, as mulheres da nossa igreja, a Bíblia não proíbe a mulher de se cuidar, de se embelezar, de se ataviar, até mesmo porque a Escritura, e se nós vamos olhar principalmente em Apocalipse, aqueles que gostam de Apocalipse, a noiva de Cristo, ela tem uma coroa. É dito dela que ela está com trajes, vestidas aguardando o seu noivo, que ela está ataviada. Então Paulo não pode aqui estar proibindo algo que, uma linguagem que o próprio João, o próprio Senhor usa da sua própria igreja. Então existe um equilíbrio aí, existe um equilíbrio no embelezamento, na vestimenta, no cabelo. O foco das mulheres deve ser as boas obras. Elas devem chamar a atenção pelas suas boas obras e não pela sua sensualidade ou pela sua beleza exposta de forma errada. A mulher cristã, ela é bela? É. Mas ela deve ser vista pelas suas boas obras. Quer expor a sua beleza? Exponha para o seu marido em casa. É essa a orientação que Deus nos chama essa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é tão bom para conosco. Senhor, nós somos pecadores. O pecado está em nosso coração e nos puxa contra Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Somos falhos, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia todos os dias. Abençoe a Tua igreja nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações. Que sejamos alertados pelo Teu Espírito Santo quando venhamos a nos vestir de forma errada, venhamos a chamar a atenção para coisas que não devem, quando devemos chamar, principalmente as moças e mulheres, atenção para as boas obras. Pai, também abençoe os homens desta igreja, que nós oremos pelas nossas autoridades, oremos pelas famílias, oremos pelo crescimento da obra aqui, recorramos a Ti em oração constantemente em todos os lugares que nós tivermos, Senhor, não apenas aqui. Sabemos que o Teu povo está reunido, aqui podemos amar uns aos outros, podemos ter aquilo que é um pedacinho do céu. Mas, Pai, que lá fora, na luta diária, no trânsito, no trabalho, nós possamos também sempre estar em oração contigo, recorrendo a Ti diariamente, Senhor. Abençoe a Tua igreja. Oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém.